E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos para mais uma aula aqui que eu vou mostrar para vocês hoje um detalhado sobre o que é memória cachê, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui, já começar inicializando a aula, mostrando o meu processador, tá? Um i7-3520M, ele é de terceira geração, ok galera? Então vamos lá. Um processador, o que serve cachê num processador? Em um processador, percebam que ele tem 4 MB. Ele serve com a função de pré-programação dos dados para que eles sejam carregados na memória. Beleza, galera? Lembrando que eu estou preparando ainda a aula sobre os processadores, a sua arquitetura, sua geração, sua família, beleza? É, Voltando à nossa aula de cachê, memória cachê. Vamos lá. A memória cachê dentro do processador, ela funciona dessa maneira aqui, tá? Então você vai ter o seu núcleo, tá? Núcleo um e o seu cachê. Núcleo 2 e o cachê. Núcleo 3, o cachê. Núcleo 4 e o cachê. O que vai acontecer? O núcleo do processador, ele vai preparar a memória, tá? Aqui no cachê. É o espaço. Só que é como se fosse a sua mesa de escritório, tá? Então aqui você, na sua mesa de escritório, vamos supor que você vai ter deixado sua caneta, caderno, todos os seus bloquinhos de anotações prontos para você mandar para onde? Para você mandar para o arquivo. O arquivo que vai ser processado ali em tempo real. Então é um arquivo que você vai estar sempre acessando. Beleza, galera? Então vamos lá, o processador vai fazer o quê? Ele vai pegar o arquivo N que você acionou, ele vai solicitar para o HD vai mandar, o processador vai fazer o HD mandar para memória, beleza? E essa memória, conforme os núcleos forem trabalhando, vai estar armazenado no cachê, beleza? Então, memória para o cachê, processa, cachê, memória. Isso aqui a gente está falando de processador, tá? Isso aqui a gente está falando de memória. Então existe um barramento. Imagine essa linha do meio aqui como se fosse o barramento. Então é a comunicação direta de processador e memória. Quanto mais cachê você tiver, mais você vai ter espaço para trabalhar antes de carregar ele na memória. Então significa isso de uma maneira mais técnica que os códigos do seu programa vão estar dentro aqui, você vai ter mais códigos, mais páginas já pré-carregadas aqui para te entregar na tela do computador, ok? Então processou no cache, mandou para a memória te manda para execução na tela, ok? Por um exemplo, vou clicar no Opera ou no Winamp. O que vai acontecer? A partir do momento que eu faço o clique, o processador, tá? Esses amarelinhos vão solicitar ao HD, no meu caso o SSD, aonde estão os arquivos para eles poderem ser trabalhados. Beleza? Carregou, abriu o programa. Beleza, galera? Então, vamos deixar ele de ladinho aqui. O que acontece quando você faz essa ação? Ao você clicar, os núcleos, no meu caso aqui eu tenho um parking feito, tenho uma aula de desempenho do processador no canal, vocês podem seguir ela para vocês saberem o que é um parking dos processadores, dos núcleos, tá? No caso, quando você faz o clique, os processadores vão acionar a função carregar o pré-code aqui, vamos dar o nome aí de pré-code e enviar para a memória, beleza? Agora cadê o Winamp aqui na memória? Você vai vir nos processos ou no aplicativo e depois vai para os processos, para ser mais rápido de achar. O Winamp está com 14 mega e meio carregado na minha memória, tá? Por exemplo, essa
é a quantidade de memória total dos arquivos abertos no computador nesse momento. Então isso são todos esses caras aqui, tá? Abertos aqui. Por um exemplo, o processo da Steam está consumindo 500 MB de memória RAM, tá? Então eu vou vir aqui na minha Steam, clicar com o botão direito, sair, beleza? Encerrou o processo, olha a queda, porque esses arquivos aqui, eles já não vão estar carregados mais aqui na memória, tá? E enquanto eu estava com a Steam aberta aqui na memória sem utilizá-la, ela não ocupava o meu cachê, tá? No processador. Por quê? Porque ela simplesmente está armazenada como uma memória a ser trabalhada. E aqui vai ser a memória que está trabalhando. Por exemplo, o Firefox, que está aberto agora, ele está operando, tá? Então o pré-code aqui, o código base do Firefox vai estar dentro dos meus 4 MB de cachê do processador, beleza? É uma memória, é um código aí, as páginas que ele não precisa processar novamente, tá? Não precisa mais uma vez passar pelo processador. Ele só comunica do cachê para a memória, da memória para o cachê. Beleza, galera? Creio que ficou uma maneira mais simples a explicação do que é cachê do processador. Agora vamos para a parte de cachê de disco, beleza? O cachê de disco funciona exatamente assim. Em vez de você ter o seu processador aqui fazendo algo já pré-trabalhado, o seu HD, este carinha aqui, ele vai ter os arquivos acionados enviados para a memória RAM. Quando você tem um cachê de disco, o que acontece? Esses arquivos que vão ser solicitados pelo processador e enviados para a memória RAM, este lugar aqui, eles não vão precisar ser trabalhados pelo HD, tá? Então o que acontece? O HD não vai precisar procurar esses arquivos, carregar eles e enviar para a memória RAM. Beleza? Quem que vai fazer essa função? Essa função ela é pela Intel, tá? Fornecida pela Intel. É o Rapid Storage Technology. Beleza? O que o Rapid Technology vai fazer? Ele vai pegar, da mesma forma que o seu processador tem aqui, o cachê, ele vai disponibilizar para o HD esse cachê. Então pensa só, o HD é o cara que tem que processar as informações que forem solicitadas e colocar na memória, mandar para a memória, tá? Quando ele tem o cachê, ele vai mandar direto, sem precisar procurar os arquivos, porque os arquivos que você mais utilizar, ele vai estar sendo enviado para cá direto na memória, sem que o SSD ou o HD esteja procurando para depois carregar os arquivos. Beleza, galera? Existe uma diferença no cachê do processador e no cachê do HD. É uma diferença não tão grande, tá? O cachê do processador, ele armazena os arquivos que estão sendo trabalhados naquele momento. O cachê do SSD, ele armazena os arquivos que mais são carregados no sistema, os arquivos que mais ele precisa estar processando, mais ele precisa acionar. Beleza? Se tiver dúvida, põe no comentário aí que eu já esclareço para vocês. Então o que acontece? Quando você aciona
um programa, vamos fechar o Inamp aqui, ó. Fechei o Inamp, ele saiu da minha memória RAM, beleza? Aí, o que acontece com o Inamp? O Inamp já está carregado aqui, ó, tá? Nesse SSD, que é o que faz o cachê do meu outro SSD. Então, quando eu clicar no Winamp, olha como ele já abre como se fosse uma simples página. Porque a memória, galera, tanto é que envolve, eu vou chegar até a memória de paginação, tá? A memória, ela é composta por páginas. Todos os códigos escritos, eles vão compor uma página. O que é essa página? Tá vendo a tela do computador agora, nesse momento, que está passando toda a informação do processador, memória, do Rapid Technology e o Winamp aberto? Isso se chama uma página, tá? Cada coisa dessa aqui é uma página. Então, o próprio gerenciador de tarefas, existem várias páginas carregadas para compor cada aba, cada efeito visual, cada função. Beleza? E estão todas carregadas aqui, nesse momento. Também existe uma parte desse código que está sendo trabalhada no cachê de disco. Só uma página de memória que vai ser acionada de maneira mais rápida. Beleza? Então vamos lá. O Winamp carregou na memória de novo. O que ele fez? O processador solicitou ao disco. O disco falou, tá aqui. Esse cara aqui é um assistente dele. Falou, ó, tá aqui. Então o disco não teve que ir lá procurar os arquivos do Winamp para carregar na memória. O processador falou, o Winamp, ele está saindo. E carregou na memória. Beleza? Se não houvesse isso, ele iria fazer da seguinte maneira. O processador está solicitando o Winamp. O SSD ia ser um motoboy aí. Ele iria buscar os arquivos e mandar para a memória. Beleza? Esse é o ciclo, esse é o conjunto. Aí vamos à memória de paginação. Tá? Memória de paginação. Você vai aqui nas configurações do seu sistema, no avançado, e ver a quantidade que você tem de paginação. Como que é a memória de paginação, tá? Quando o seu disco aciona um arquivo para carregar na sua memória RAM e você não tem espaço, tá? Vamos supor que eu tivesse 3 GB, eu estaria precisando de 800 MB dessa memória de paginação. Ela é uma parte do HD, tá? Que funciona como memória RAM. Então, quando você carregou um arquivo, ele vem aqui para a memória RAM. A memória RAM falou, oh, galera, não tem espaço. O HD, me ajuda aí com um pouco de espaço para a gente processar esses arquivos. Lógico que o HD, ele é bem mais lento do que a memória RAM, tá? Então, por isso que sua máquina vai travar de acordo com a quantidade de RAM que você tem e o arquivo que você for tentar abrir. Não necessariamente você tem que ter muita memória RAM no seu computador para que ele funcione bem. Por exemplo, eu vou abrir agora para vocês aqui o Counter Strike, que é o programa mais pesado que eu tenho aqui. Ele vai ficar uma tela preta aí para vocês, eu já vou minimizar para mostrar o impacto dele na memória RAM, beleza? Minha Steam estava fechada, ele foi abrir a Steam para depois abrir o CS. Quem que ele usou? Nosso amigo cachê de disco, beleza? Deixa eu já minimizar ele. Para que ele não fique preto aí na tela de vocês. Rapaz, está chatinho, não tá querendo. Pronto, minimizou. Lembrando que
as videoaulas elas não vão ser editadas, tá? Por que elas não vão ser editadas? A não ser quando eu vou mostrar alguma coisa de BIOS para vocês que eu vou ter que emendar um vídeo no outro. Por que eu não vou fazer esse tipo de edição? Porque quando acontecer algum erro, é, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo. E não fazer igual as outras pessoas que editam um vídeo para dizer que tudo é perfeito, tudo é mil maravilhas. Ok? Então vamos lá. O que aconteceu aqui no carregamento desse programa? Eu abri o CS. O CS obrigatoriamente ele precisa da Steam aberta. Então o que ele fez? O SSD mandou os arquivos abertos logo dos arquivos da Steam para a memória RAM, tá? E já pegou os arquivos do CS e já mandou para a memória RAM, tá? Demora um pouquinho porque quanto mais arquivos para mandar para a memória RAM, mais demora vai ter. Olha só o quanto cresceu a minha memória RAM aqui, tá? Isso é só por parte do CS, tá? Olha lá. Qual que é a diferença da memória que o CS está consumindo para a memória de vídeo? Tá, galera? A memória de vídeo ela vai carregar as páginas dos cenários, ok? Que vai ser processado graficamente. Aqui a gente está processando, uma quantidade que a gente está processando de dados, tá? Então, além dessa memória que eu tenho carregada aqui, eu tenho a memória dedicada à memória de vídeo. Beleza? O que vai usar a memória de vídeo? Vão usar apenas as aplicações que tiverem gráficos que forem orientadas de maneira a programação para ser processada de maneira gráfica, tá? Por exemplo, se eu não tivesse essa memória para ser trabalhada, esse outro processador que trabalha só os gráficos da máquina, isso aqui passaria a ser maior, tá? E não estaria carregando só os dados só os dados aqui de processamento dos códigos do CS, que é o que carrega ali as telas e tudo mais. Por exemplo, para entregar as páginas, o gerenciador de tarefas vai entregar aqui uma quantidade de RAM, vai precisar de uma quantidade de RAM, porque ele vai carregar as páginas na memória de todas as funções que ele tem aqui, tá? No CS é isso. Ele carregou apenas a memória das funções, tá? E o que for de parte gráfica, nossa amiguinha NVIDIA aqui, quadro 1000, tá? AK1000, vai estar carregando dentro os 2 GB aqui que ela tem. Observação: total de memória gráfica disponível. O Windows, por programação, ele pega uma quantidade da sua memória RAM para deixar como gráfico, tá? Ele tem o processador, esse processador ele tem uma GPU, né, que é a unidade de processador gráfico nele. Beleza? Ele tem aqui, ó, 2 núcleos, que são os físicos, e 4 shaders, né, que vão ser os núcleos totais, tá? E o turbo boost dele, que vai de até 3.60. Não vou entrar muito dentro aqui da parte de processamento, tá? E sim da parte de memória. Ele aceita uma memória que trabalha a 1300, de 1300 a 1600 MHz, ok? E aceita o Dual Channel. Qual que é a placa gráfica que ele tem? Ele tem uma HD Graphics 4000. Beleza, galera? Ela tem uma frequência base gráfica de 650 e uma frequência dinâmica, que é a frequência que quando algum arquivo solicita muita coisa, ele usa, de 1.25. Diferente da nossa NVIDIA Quadro,
tá? Que tem a sua memória dedicada e não compartilhada, beleza? Que usa, aí tem as suas taxas mais fortes aí, vocês percebem que até não é mais forte. Mas qual que é a diferença? A diferença estão nos núcleos. Mas isso fica para a aula de processadores, beleza? Então nessa nossa aula de memória, o que vai acontecer? Se eu não tivesse aqui esses 2 GB, aqui eu não estaria com 5, estaria com 3, quase 4 aqui, tá? Essa é a diferença. Quando você tem uma placa de vídeo, a sua memória total não vai ser a sua memória principal, ok? E memória de placa de vídeo não tem cachê. Por quê? Porque o cachê dela no Windows 7 vai ser meio complicado de eu mostrar para vocês a utilização. Mas a memória ela nunca vai ficar alocada só o que está acontecendo ali no momento, tá? Então ela vai ficar uma parte reservada para hardware, tá? O processador, o cachê do processador, alguns processos, são coisas ali da controladora para controlar o seu Windows, vão ficar reservados, tá? Isso aqui é tudo na base do código, então ocupa muito pouco. O que realmente está em uso, tá? Aí ela vai alocar o que foi modificado, tá? Então a especificação já está bem aqui para vocês, ó. Memória usada por processos, drivers ou sistema operacional, que é o que está agora, tá? Nesse exato momento, nesse nosso gráfico aqui. A memória é reservada para sistema, reservada para hardware, memória reservada para uso da BIOS, tá? Por que a minha tem bastante sendo utilizada? Porque a minha BIOS ela é um pouco mais completa, por ser uma máquina workstation, ela tem muitas funções já direto na BIOS, então a BIOS tem que usar a memória RAM. A modificada, como o próprio gráfico diz, é o que ele vai ser gravado, tá, no disco. Provavelmente ela não vai ser gravada direto no disco principal de armazenamento de dados, ok? Ela vai ser gravada aqui no nosso SSD, que vai estar fazendo o cachê de disco. Para quando ela for solicitada novamente, o cachê de disco entregar já de maneira mais rápida, ao invés do SSD trabalhar esses dados e carregá-los na memória RAM. Beleza? Então, voltando aqui, memória em espera. A memória contém dados em cachê e códigos que não estão ativados atualmente. Beleza, galera? Por que ele faz isso? Se a gente for colocar numa perspectiva geral, eu estou consumindo os 8 GB de memória RAM da minha máquina. Ok? Por que o Windows trabalha dessa maneira? O Windows trabalha dessa maneira para que seja mais rápido, tá? O carregamento da memória. Então, os dados que são mais utilizados, eles ficam sim meio pré-endereçados aí, mas não são os que já foram processados. Por exemplo, o Winamp está aberto. Se eu fechar ele e abrir de maneira rápida, ele vai estar na memória RAM ainda. Não vai ter encerrado, ele vai estar dentro desse cache. Esse cache aqui da memória, ok? Diferente da memória de vídeo, tá? A memória de vídeo, ela não vai ter esse cache. Ela vai estar sendo usada em outro momento. A diferença é que quando entra alguma coisa gráfica em processamento, o processador já manda direto para a GPU, que vai fazer o processamento do gráfico isolado do processamento de dados. Beleza? Então o carregamento da memória de vídeo
já é feita nesse processo. Ele fala: NVIDIA, cuida disso aqui para mim que é gráfico, tá? E eu cuido dos dados, beleza? A função do processador, principalmente quando tem uma placa de vídeo dedicada, é essa, tá? De mandar os arquivos para a memória RAM para serem processados os dados, e quando forem arquivos gráficos, ele mandar direto para a NVIDIA na memória dedicada, que é mais rápida ali para ser trabalhada, ok? Quando não tem uma placa de vídeo dedicada, o processador vai usar a placa de vídeo dele, tá? Essa aqui, que no nosso caso é a 4000. O que vai acontecer neste caso? A memória de vídeo não é dedicada nesse caso, beleza? Então ela vai usar uma parte do cache de disco para os códigos mais fundamentais aí, e ela vai usar uma parte da memória RAM, ok? Por isso que isso aqui aumenta e não vai ficar nos 800, vai passar a ser mais de 1 GB. Vou finalizar ele aqui para vocês acompanharem o tanto que cai a memória, beleza? Nesse exato momento ele caiu da memória de utilização, porém se eu for reabrir, ele vai estar nessa memória aqui, tá? E os dados que foram gravados, que foram configurados aí para estarem dormindo, porque não cabem aqui, tá? Eles vão estar no SSD, beleza? Vocês veem que quando eu fechei o programa, minha memória livre aumentou, porque a memória cache diminuiu. Apesar de ainda ter alguns arquivos na memória RAM, junto com os arquivos do disco, ele tirou boa parte desses arquivos daqui, beleza? Por que a gente fala para vocês reiniciarem a máquina quando tem algum problema? Pode haver algum endereçamento perdido aqui, tá? E o código não deixa o programa funcionar de maneira correta. Quando você reinicia, tudo isso aqui zera e sobe, reescreve tudo na memória um por um, beleza? E aí volta a funcionar. Vocês podem perceber que na memória física usada nós temos erros, tá? Então, quanto a sua memória mais tiver de qualidade, menos erro ela vai ter. Ó, aqui neste momento eu estou usando duas memórias, tá? Um par de memórias da Smart, beleza? E elas estão trabalhando em dual channel simultaneamente. Vamos lá. Carreguei meu CPU-Z aqui agora. Ele foi escrito na minha memória. Vou fechar eles para vocês verem ele saindo da memória. Beleza? Saiu ali da memória. Porém, ele vai continuar aqui, tá? E o que acontece no Dual Channel? No Dual Channel ele vai usar os módulos da memória. Tem uma imagem aqui de memória que eu vou usar para ajudar vocês a entenderem. Quando a gente fala em Dual Channel, esse barramento da memória vai estar sendo usado de maneira em dupla via, tá? Imagina a Dutra. A Dutra nós temos duas vias para ir e duas vias para voltar. No Dual Channel, ele vai fazer basicamente isso, tá? Imagine que são dois pentes que compõem uma via de ida e uma via de volta, beleza? Os dados entram na memória para ser processados, os dados saem da memória já para serem gravados em disco,
ok? Beleza? A mesma coisa acontece aí com os núcleos do processador, tá? Processando os dados, trabalhando o pré-code para mandar para a memória RAM. Esse barramento é o que a gente fala de ter 1300, tá? Ou 1600 MHz de velocidade. Isso muda de acordo com as DDRs, tá? DDR1 a gente trabalhava aí com 400, 600. DDR2 foi de 600 a 800, tá? DDR3 de primeira geração foi para 1060. DDR3 de segunda geração, tá? Foi para 1300, tá? E a DDR3 de terceira geração foi para 1600, ok? Então, a partir disso, vieram agora as DDR4, que já parte para 2400 MHz, ok? E estão equipadas nas famílias mais novas dos processadores. Essa aula de memória é muito importante vocês seguirem para que vocês saibam bem o conteúdo quando eu for falar dos processadores, as versões e as famílias. Beleza? Vou usar uma outra imagem aqui do tipo de memória do HD para o tipo de memória SSD, tá? No HD nós temos um disco, tá? De alumínio, beleza? Esse disco de alumínio vai ser composto por um cabeçote com uma pinça magnética que faz a leitura e gravação de maneira elétrica aqui, ok? De maneira magnética, eletromagnética aqui. Esse disco ele gira, ok? Por isso nas especificações dos HDs vocês vão ter HDs de 5400 RPM, são os mais fáceis de achar, os HDs de 7200 RPM. E aí a gente tem os HDs corporativos, são os SCSI, né, que rodam a 12.000, rodam um bem superior. Então, o que acontece? Quando você tem um cachê de disco, tá vendo essa controladorinha aqui? Que é também auxiliada pela parte de baixo do HD, que é a placa. Aqui vai estar a sua memória cachê, tá? Então, o cachê aqui no HD, ele vai ajudar a que o HD não tenha que acionar o cabeçote de leitura, que é toda essa pinça aqui e essa parte cinza mais escura que você está vendo, para que ele gire, tá? Aqui de um lado para o outro, caçando essas informações. Aí já entra na parte de desfragmentação de disco, ok? Quanto mais os dados estiverem fragmentados, ou seja, cada pedacinho dele espalhado pelo disco, mais difícil vai ser do HD carregar ele, ok? Então o caixa de disco deixa esses arquivos aqui pré-endereçados para que você não tenha que acionar todo esse cabeçote de leitura e ir procurando todos os dados aqui no HD para carregarem ele para a memória. Agora vamos para o SSD. Vocês perceberam que não tem nada mecânico aqui. Logo de cara, parece mais uma memória RAM. E realmente a estrutura dela é baseada na memória RAM, mas ela tem uma sigla diferente. Ela é a memória ROM. Os entusiastas de celular aí e as pessoas vão conhecer bem aí o que é memória ROM, que é uma maneira diferente, tá, de ser alocada a memória. Eles pegaram a memória RAM e falaram assim: por que nós não podemos usar essa memória, que é rápida, para o armazenamento de dados, suprindo a necessidade aí, né, dos arquivos serem acionados mais rápidos, buscados mais rápidos.
Então transformaram em ROM e fizeram um SSD, a memória do celular, aquela memória do seu MP3 antigão de 512 de 128 MB aí que cabiam algumas musiquinhas. Vocês verem como que a tecnologia flui e vai aumentando. Creio eu que se os seres humanos fossem mais puros e pensassem apenas no desenvolvimento e não muitas vezes aí em prejudicar as pessoas, nós estaríamos com a tecnologia mais avançada ainda e poderíamos ter tecnologias novas até para a área da saúde, beleza? Salvando muitas vidas. Mas a natureza humana é complicada. Bom, voltando à nossa aula, nosso SSD ele é feito de maneira totalmente eletrônica. Então a eletricidade faz um percurso aqui rápido e entrega para a RAM. Ele vem rápido e vai para a RAM, rápido e vai para a RAM. Aqui a memória, o processador fala o HD, manda os arquivos para a RAM. O HD vem, move o cabeçote de leitura para ele ir lendo o disco que está girando e mandar para a memória RAM. Beleza? No SSD nós já temos isso de maneira mais rápida. Engraçado que o SSD não tem cachê, tá? Então o SSD vem, busca os dados e manda. Por que ele não tem? Porque ele já é muito rápido, não precisa. Só que nós somos exigentes. Nós queremos que ele seja mais rápido ainda. Então nós colocamos outro SSD, beleza, galera? Para que ele faça a função dessa plaquinha aqui. Basicamente é isso, tá, galera? Então imaginem que essa plaquinha aqui é o seu SSDzinho M SATA, tá? Você encontra aí a partir de 120 GB, de 120 reais, né? Desculpa, de 24 GB por 120, 24 GB por 120 reais, para fazer só esse cachê de disco, tá? Auxiliando aí o seu SSD, ou até mesmo auxiliando o seu HD, tá? Porque aqui você tem 64. Você vai colocar um carinha desse aqui, vai aumentar para 24 GB. São 24 GB que o seu HD não vai ter que vir aqui ficar procurando os arquivos para mandar para a RAM. É 24 GB que ele vai estar aqui, ó, e vai falar: opa, tá aqui. Beleza? O SSD, ele mesmo procurando os arquivos, ele já falou: opa, tá aqui, de maneira mais rápida. Então, quando você coloca um cachê, o SSD nem trabalha. Ele simplesmente fala: tal, opa, tá aqui. É assim, esse tá aqui dos arquivos para a memória RAM fica tão mais rápido que a sua máquina desafoga e flui de uma maneira muito grande, beleza? Entregando aí uma melhor agilidade para o seu processador. Seu processador vai processar os arquivos mais rápidos porque eles vão ser entregues mais rápidos para a sua memória, ok? Então, beleza. Nós temos aqui os baratinhos, tá? De 120 reais. Isso aqui já está uma melhora na sua máquina, tá? De 100%. Beleza? Se você tiver um SSD, você vai ter mais com esse. Vamos supor, você trocou o seu HD, colocou um SSD, colocou um M-SATA para fazer o cachê de disco, beleza? E deixar tudo redondinho. Você ganhou uma otimização de 200% na sua máquina, beleza? Aí você fala: pô, Eric, eu quero mais. Aí eu falo pra você: beleza, vamos ver o que você realmente quer. Vai gastar dinheiro. E creio eu que já vai ser à toa, beleza? Porque você vai poder pegar um SSD M-SATA, ok?
de 128 GB e particionar para a caixa de dados, beleza? E para armazenamento. Só que fica ruim, por quê? Porque a intenção é dividir o processamento de dados entre dois discos, ok? Quando você faz uma RAID 0, é melhor você, para usar o Smart, é melhor você usar apenas uma quantidade. Certamente que vai ser melhor se não forem só 24 GB, forem, por exemplo, 128. Mas o custo é alto, tá? Não adianta você querer colocar um Windows em um SSD e os arquivos em outro. Porque se você já tem um caixa de disco, os seus arquivos de programas que vão ser carregados, eles vão estar aqui, ó. Beleza? Lógico, se você tiver 128 GB e você estiver abrindo muito o seu GTA, o algoritmo vai entender que o seu GTA tem que ser carregado aqui. Quando você desliga o computador, esses dados ficam, tá? Então, quando você for abrir o seu GTA novamente, ele vai abrir mais rápido, porque você tem muito mais espaço para caixa de disco, ok? Nesse caso aqui dos 24 GB, vai solucionar para o CS, vai solucionar pro pro Photoshop, pro Opera, pro Firefox, Winamp, todos esses arquivos que tem pouca memória, beleza? Para ser armazenadas ali. Existe uma tecnologia maior aí, ok? Que se chama a Optane. Ela também vai no socket do MSATA, só que ela se comunica de maneira PCI Express, mais rápida. Galera, essa memória aqui eu acabei de ver em um canal do YouTube e fui dar uma olhadinha para ver se compensava, beleza? Por que não compensa? Porque a proposta dela é exatamente a proposta que nós temos aqui. Então compensa mais, e você também tem que ter uma placa que suporte isso aqui. Então compensa mais você fazer o RAID 0, tá? Com um caixa de disco, do que você fazer a instalação da Optane e ela ser uma memória caixa de disco aí, beleza? Você tem que configurar na BIOS tudo de novo, tudo certinho, achando que realmente vai dar um ganho gigantesco. Não vai, galera. Com um detalhe que essa memória aqui, o pessoal falando no vídeo que ela é só para tecnologia de processadores com sétima geração, ok? Então você vai ter que gastar mais para ter uma máquina de arquitetura mais nova, sendo que o processador de terceira geração, na sua categoria aqui de RAID 0, proporcionada pela BIOS, vai te entregar isso. Agora percebam, essa é uma aula que vai ser até como complemento aí, digamos assim, da aula de estreia do canal. Por quê? Porque envolve os gastos, né? Olha só quanto que você vai ter que gastar para você ter uma Optane, tá? Mas isso que existem duas versões, a de 16 GB e existe a versão de 32, tá, galera? Que é mais cara ainda, beleza? Que eu não tô nem achando a de 32. Aqui, ó, 32, 600 pau. Então, se você for gastar 600 reais nessa Optane, já vai ser um terço de um notebook que ofereça a tecnologia do Rapt, tá? Em caixa de dados. Ofereça já para vocês uma tecnologia que vai ter uma velocidade igual a superior à Optane. Beleza? Aí vocês perguntam para mim, Eric, que tipo de máquina que fornece isso?
esse tipo de memória, galera, ele já está em processadores como em computadores como Latitude e 6410. Vou mostrar ele aqui para vocês. Galera, o que é o E6410? Ele é um notebook que já fornece o M-SATA e fornece o cache, a possibilidade de você fazer o cache de disco, beleza? Já fornece Dual Channel, tá? Tem equipamentos aí que não fornecem e vocês vão desembolsar bem menos. Olha só como que é diferente aí o grau, né, de investimento, beleza? Eu vou colocar aqui mais de 1.100, de 1.000, né? E eu vou mostrar para vocês que inclusive nós estamos oferecendo esse equipamento, tá? Com 6 GB de RAM. A gente oferecendo ele aqui, ó, já com 8 GB e 240 de SSD. Nós estamos oferecendo por 1.100 com 6 GB e 500 de HD, tá? Só que se o cliente pedir, a gente pode colocar já a tecnologia do cachê de disco, tá? Nós iremos comprar aí uma pecinha e colocar no seu notebook e podemos colocar um SSD também com um preço de R$ 1.400, beleza, galera? Então vamos lá, você tem R$ 1.400. Se você for querer comprar só uma Optane para você ter aí agilidade nos dados, já vai gastar 600. Viu, galera? Como que é importante vocês seguirem cada aula de desempenho de processador, desempenho de memória, de armazenamento, a memória RAM, para vocês saberem o que é aquilo, o que você precisa comprar e o que vai ser desperdício de dinheiro, tá? Por um exemplo, nessa aula mesmo vocês já tiveram, lógico que eu vou fazer uma aula mais específica sobre memória RAM, mas vocês já ficaram sabendo que vocês não precisam ter mais de 8 GB caso vocês não carreguem aplicações que consumam tanto assim a memória RAM de vocês, ok? E mesmo ainda tendo memória de vídeo dedicada, tá? Onde vocês conseguem isolar para o processamento de gráficos. Existem placas de vídeo on-board aí. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. i9 de nona geração, tá? Vou pegar até o melhorzinho aqui. Depois eu vou explicar para vocês cada nomenclatura da Intel, tá? Eu vou até aqui aprender para mostrar para vocês as nomenclaturas novas, ok? A gente tem uma litografia menor, tá? Ou seja, os processadores são menores, frequência mais alta, ó. Que bacana, galera. Eles estão aproveitando aí para ficarem entusiasmados. Mas vamos à memória, tá? Olha o barramento que ele aguenta de DDR4. Isso aqui é a velocidade de comunicação entre cachê do processador, memória cachê. Beleza? Tranquilo? Então, olha como que é muito superior. Agora vamos lá, vamos ver se esse aqui tem placa gráfica, galera. Ele não tem placa gráfica on-board, hein? Por que ele não tem? Ele é um processador voltado para dados. Ou seja, você vai ter que ter uma placa de vídeo para rodar junto com ele. Provavelmente ele não tenha, tá? Porque para ter 8 núcleos físicos como ele tem, é muito espaço.
Vamos ver se esse carinha aqui tem. Opa, ele tem. Vocês vão precisar muito da aula sobre processadores. Beleza, galera? Isso daí vai ser uma das próximas aulas aí que nós vamos dar a vocês de graça. Na verdade é um curso sobre arquitetura de computadores, tá? A gente está fazendo em forma de aula, disponibilizando de graça para vocês, porque nós somos gente boa. Na verdade, galera, o que a gente realmente quer é a sua inscrição no canal, o seu like e que a gente esclareça as suas dúvidas, beleza? Então, qual que é a diferença aqui da placa gráfica nova da Intel? Ela roda numa frequência base mais baixa, ou seja, economiza mais energia no seu modo bateria, tá? Quando o notebook, por exemplo, estiver em bateria. E a frequência dela não ficou alta, beleza, galera? Vamos ver aqui, ó. Nosso processadorzinho i7. Olha só a frequência máxima da placa de vídeo dele, 1.25. Ele gasta mais energia porque a frequência base é menor, é maior, né? A outra frequência base do i9 dessa geração atual é mais baixa, porém ele a frequência mais alta é um pouquinho mais alta. Então vamos voltar lá. A placa de vídeo aqui dele, uma UHD 630, vai dar 1.20. Porém essa placa aqui, ela já chuto já para vocês que provavelmente ela já dê pau na minha Nvidia Quadro, tá? Pelo tipo de processamento, tá? O barramento da memória dela é bem mais alto até mesmo do que a da minha Nvidia Quadro, tá? Que usa um barramento aí DDR3, que vai ser de 1600 MHz. Então, quando você comprar um i9, você vai estar comprando um processador com um tipo de memória mais alta, beleza? Vamos ver, ele tem 16 MB de cachê, ou seja, isso aqui, ó, vai ter os pré-codes. Ele tem capacidade de armazenar um programa inteiro, tá? Como o Inamp, por exemplo, que carregou aí os seus 14 MB na memória. Isso aqui pode ficar inteiro no cachê do processador, tá? Olha lá, ainda sobra espaço. Vocês perceberam que ele abriu bem mais rápido, porque ele além de estar no cachê de disco, ele está no cachê da memória. Beleza? Mostrando para vocês na prática. Não tem como deixar essa aula um pouco mais curta no tempo, porque é complexo para eu explicar para vocês. E eu gosto de fazer de maneira detalhada, tentar não deixar muitas dúvidas. Então, galera, nos games, por exemplo, o que você mais vai precisar para carregar as páginas rápido aí é isso aqui, tá? Computador que forneça a capacidade de RAID 0 para vocês, com a tecnologia de armazenamento Intel Rapid, que faça o cachê, tá? Para que carregue mais rápido. Isso aqui vai mudar na diferença entre carregamento de telas do seu jogo, por exemplo, ou no carregamento de arquivos no seu Photoshop, quando você for pegar um projeto do Photoshop, que ele já vai abrir direto, ok? Ele vai abrir direto, não vai processar todos os dados para depois te entregar o programa na tela. E caso vocês estejam aí querendo colocar essas tecnologias novas, eu falo para vocês que não compensa. Ela funciona de uma arquitetura diferente, ela é mais rápida do que esse cache de disco, mas o investimento é mais alto, tá? Vai pesar mais no seu bolso para você ter aí, em média um meio segundo de diferença, tá? Então, galera, eu não vou aprofundar no jeito que as memórias são gravadas, tá? Por quê? Porque senão essa aula vai ficar muito longa aí, mais do que já tá,
ok? Mas uma hora eu faço sobre gravação. Essa aqui foi a aula de memória, de desempenho de memórias, tipos e desempenhos, tá? E eu vou fazer uma aula sobre a escrita de memórias para vocês saberem como que essas memórias são endereçadas aí dentro do armazenamento, dentro da memória RAM, dentro do cachê e dentro do HD convencional, tá? Galera, muito obrigado a quem acompanhou esse curso, essa aula, e quem der o seu like aí, eu agradeço mais ainda. Quem deixar o seu comentário sobre o que você teve de dúvida e para a gente poder esclarecer, eu agradeço mais ainda. E quem se inscrever para acompanhar todas as aulas, para ter esse conhecimento, saber sobre investimento, né, para ter uma máquina melhor, eu vou agradecer mais ainda. Lembrando que todos os equipamentos que vocês quiserem, monitor, computadores, placa de vídeo, a Brainiac Informática faz a análise para vocês de maneira gratuita e vê o melhor preço para vocês adquirirem o equipamento, o que vai suprir a necessidade, ok? Lembrando que também contamos com um técnico que vai até a sua residência instalar o equipamento para você não ter dor de cabeça, ok? Galera, muito obrigado novamente e até a nossa próxima aula, que estou em dúvida. Deixem aí nos comentários se vocês querem a de processador, se vocês querem uma aula simples de como é endereçado, como que é gravado os dados nas memórias, ou se vocês querem uma aula diferenciada sobre alguma dúvida que vocês têm no Windows, sobre como baixar vídeos. Galera, comentem aí, peçam as aulas que eu faço para vocês. Ok, galera? Muito obrigado e até a próxima.